Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, Pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Deus abençoe, irmãos. Vamos ler São João, capítulo 17, versículo 22 e 23. Vamos ler a partir do verso 21, 17 e 21 de São João. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Grande Pai, desejamos, Senhor, viver segundo aquilo que o Senhor também desejava em seu dia para a própria igreja, que fôssemos um, que cada pessoa possa chegar a este espírito de unidade, para sermos abençoados por Ti em todos os sentidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar-nos. Perfeitos em unidade. Deus deseja, muitas vezes nós queremos um tipo de unidade que nos una com o mundo, que nos una com o incrédulo, que nos una com o adúltero, para poder ter uma unidade. Não é esta unidade que Deus fala. Amós capítulo 3, verso 3 diz: andarão dois juntos, se não estiverem de acordo. Então, a unidade que Deus deseja é a unidade entre seus filhos. Eles têm que ser um. A gente não tem jeito de ser um com o mundo. A gente não tem jeito de ser um com uma doutrina dualista, trinitária, unicista. Não tem jeito de ser um com eles. Tem hora que pensa, a gente tem que estar todos unidos. Não, essa é a união das igrejas, essa é a unidade da besta.
todos unidos, diversas cores, quer dizer, cada um crê de uma maneira e todos unidos. Esta é a unidade de Balaão, é a unidade de Judas, é a unidade da besta, mas a unidade de um povo de Deus, do povo de Deus, é a unidade com a palavra. Você tem que ser um com a palavra, porque cada um deles são um também, eles são perfeitos em unidade. Quando é para unir, para falar mal de uma pessoa, eles são tão perfeitos que eles dão a mão um para o outro. Eles unem, vão na casa do outro, vão na igreja do outro, porque tem que ter aquela unidade. A unidade de Balaão era uma unidade que ele queria fazer entre o povo de Israel com os moabitas. Era aquela unidade que levava o povo a corromper. Então era a unidade de amaldiçoar o povo de Deus. E ele estava formando uma unidade, juntando aqueles que creram em Israel e os demais, para estarem todos posicionados numa só unidade. Ele uniu com o rei. Balaão primeiro uniu com o rei Balaque. E depois daquela unidade que ele teve com o rei, então ele foi para amaldiçoar o povo. Então a gente tem que ver que em tudo há unidade. Como dizem, na unidade é uma força. E você pode ver que se há unidade para roubar, para matar, a unidade você tem que ver que assim, são várias pessoas formando um só pensamento. Várias pessoas crendo de uma só forma, seja para roubar, para matar, para destruir, para falar mal, como também a unidade mostra que são várias pessoas unidas em um só propósito para servir a Deus, para fazer o que é bom, para manifestar a palavra da hora. Tudo é uma unidade. Marido e mulher formam-se também uma unidade. Vocês veem duas pessoas, mas formam uma unidade. Irmão Brana fala sobre isso, ele diz: estou de viagem e quando recebo uma carta, porque irmão Brana ficava talvez um mês fora de casa em suas campanhas. E quando recebi uma carta, ele diz que a esposa escrevia certas coisas na carta. E outras coisas ela não escrevia. Mas eles estavam em tanta unidade que ele sabia o que ela queria escrever. Com poucas palavras que citava, ele conhecia aquilo. Então, ele lia, como ele explicou, conhecendo as entrelinhas. Assim é o casamento, assim é os crentes. Certo? Somos várias pessoas, mas a unidade, nós unimos nossas forças num só propósito. Você não pode ter uma unidade com pessoa que tem um propósito diferente. Entendeu? Se há uma unidade, é porque várias pessoas estão unidas. Isto forma uma unidade. Várias pessoas num só pensamento. Aí nós temos a igreja primitiva, estava dessa forma. Deixa eu ler alguma coisa para nós podermos já entrelaçar em tudo que a gente quer ler para vocês da mensagem do irmão Brana. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Agora você diz, mas e quem estava reunido no outro lugar? O Espírito Santo não estava derramado lá. Cumprindo-se o dia de Pentecoste, eles estavam reunidos no mesmo lugar. Eles formaram uma unidade para receber a descida do Pentecoste, a descida do Espírito Santo. Eles tiveram que formar uma unidade. Então estavam todos reunidos no mesmo lugar. Não é essa divergência. O mesmo lugar que a gente hoje vai falar é um lugar. Você pode estar no extremo do Brasil e estar no mesmo lugar que eu estou, porque você está no mesmo propósito. E você pode estar aqui dentro do tabernáculo e não estar no mesmo lugar que eu estou. Estar no mesmo tabernáculo, mas está em propósito diferente.
Então isso distancia, e a distância aconchega, porque aquela pessoa de distante, ela crê, ela sustenta aquela mesma fé. Por isso é o que aconteceu no dia de Pentecostes. Todos estavam reunidos no mesmo lugar. Irmão, não tem poder de Deus para ser derramado se nós não estivermos no mesmo lugar, no mesmo pensamento. Entende? Vamos aqui, capítulo 4 de Atos, verso 32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E era um, isso é uma unidade. Da multidão, era um. A alma, o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Até que esse método, o comunismo tem procurado fazer através da força para que todos tenham a igualdade. Esse método da igreja primitiva, muitos da mensagem, tem feito com que as pessoas vendam suas casas, suas propriedades, invista tudo na igreja para fazer esse movimento. Não era assim no dia de Pentecostes. Mas vocês têm que saber que esses movimentos estão dentro da mensagem. Gente que diz crer no irmão Branham, e o povo crê naqueles pastores, porque eles são pastores mais finos, são pastores intelectuais, e têm facilidade para convencer as pessoas ao ponto de venderem suas propriedades e não dar 10%, não, trazer tudo para a igreja. É isso que eles têm feito, certo? Agora, pensando que se você for perguntar para eles, a igreja primitiva era desse jeito, mas não era através de uma administração diabólica, como tem sido através dos próprios pastores, que não tem condições de fazer isto, porque quem faz isto é o Espírito Santo. A igreja primitiva estava nessa unidade, e o que eles tinham, nem consideravam ser deles mesmos, porque eles dividiam entre todos os irmãos, porque eles tinham uma administração espiritual de Deus movimentando tudo aquilo ali. E quando eles erravam, eles morriam. Quando eles erravam, eles morriam. Então hoje eles querem fazer pela força, como o comunismo e como muitos da igreja também querem fazer. Mas não vamos tratar disso daí, que muitas vezes vocês são inocentes nesses assuntos que está acontecendo aí fora. Mas é bom saber que tem igrejas da mensagem nesta condição. E tem gente da igreja, adeptos, que tem coragem de vender tudo que tem e separar marido de mulher, mulher de marido, se a coisa não dá certo. Eles fazem de tudo e diz que isso é Deus. É o diabo, mas eles colocaram o nome de Deus naquilo ali. Então acabam fazendo a desordem em nome de Deus, culpando a Deus, a desordem, a separação e a divisão entre os casais. E eles não sabem que é o demônio, e são pessoas inteligentes, não são pessoas burras, são inteligentes. A inteligência deles não está de acordo com a palavra, isto que é importante a gente saber. Não importa quão inteligente você seja, você tem que estar de acordo com a palavra. Não importa quão simples você seja, se você não está de acordo com a palavra, também nada vai adiantar. Então a Bíblia mostra, e eram o coração e a alma da multidão dos que criam. Então você não pode ter uma unidade com uma divisão dentro do próprio grupo. Como você não pode ter uma unidade de marido e mulher quando se diverge aquelas atitudes, aqueles pensamentos que a própria Bíblia diz que tem que ser daquele jeito. O marido amar a mulher e a mulher reverenciar o seu marido. E quando você rompe um elo desse, você não tem a unidade que a Bíblia diz que o marido e a mulher são uma unidade. Se é uma unidade, está trazendo duas pessoas formando uma unidade. Quando se fala em Deus, está trazendo dois ofícios. Está trazendo Deus, que é Espírito,
e um corpo de carne para se unir. Isto é uma unidade, certo? A gente tem que aprender sempre isso. É uma unidade. É uma unidade do espírito com a carne. Se você tiver só o espírito e não tiver aquela carne, você não tem a redenção, a remissão de seus pecados, porque o espírito não verte sangue, só pode verter quando ele está numa carne. E foi por isso que Deus sangrou, não quando ele estava em espírito, mas Deus sangrou quando ele estava em carne. Ele era um homem. O Espírito Santo, Deus estava numa carne para sangrar. Então, isto forma uma unidade, a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Isso forma unidade, não forma dualidade e nem trindade. Nós temos alguma coisa aqui na mensagem também para ler. Mas deixando estas coisas mais claras para vocês, o que o próprio Jesus Cristo desejava. Ele fez esta oração em São João capítulo 17. E eu rogo, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Você não pode ver Deus diferente daquilo que você é. Deus é um do jeito que você é um. É assim que é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo. É um do jeito que você é um. Corpo, espírito e alma. É assim que Deus é um. Você não pode separar Deus sendo um de um lado, o Espírito Santo do outro lado, e logo o Filho, um homem, do outro lado. Não, você tem que ver que o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só, certo? Maria concebeu do Espírito Santo, então quem era o Pai? Era o Espírito Santo. Então o Pai e o Espírito Santo é uma coisa só. Agora tem um corpo que revela, que manifesta. Assim é o que Jesus queria que nós, a igreja, fôssemos desta forma. Se nós tivéssemos um corpo no qual pudesse revelar a Deus. Assim como ele estava no Pai, ele também queria estar na igreja, para poder ser um. Ele e o Pai eram um, porque o Pai é Espírito, estava nele. E nós, para sermos um, é que Jesus Cristo, aí você vê que ele voltou à condição original, ele voltou à coluna de fogo, para poder ser um com a igreja no dia de Pentecostes. Ele não é um com a igreja, ele em carne. Ele diz que mandaria outro Consolador, e outro Consolador era exatamente ele mesmo vindo só em espírito. Para quê? Para poder morar, fazer uma unidade em nós, assim como foi feito no Filho uma unidade. Amém, amém. São coisas simples, mas nós todos precisamos de acompanhar estes pensamentos que o irmão Brano ensina e é bíblico. Nós todos dependemos dele. Efésios 4, Paulo fala aqui dizendo, Efésios 4, 3 a 6. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo. Ele nunca disse que há mais de um corpo. Vocês têm que notar isso na Bíblia. Há um só corpo e um só Espírito. Como também fostes chamados uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Isso forma a unidade. É um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Como pode ter vários batismos, falando do Pai, Filho e Espírito Santo, outro em nome de William Branham, outro em nome de Jesus Cristo? Não, é um batismo só, um só batismo. E irmão Branham chegou a dizer que esse daqui é o batismo com o Espírito Santo. Um só batismo é o batismo com o Espírito Santo, que você chega a ser batizado com o Espírito Santo, então você tem um só Senhor, uma só fé. Olha, não podemos andar juntos se nós não temos uma só fé.
Se eu tenho uma fé e vocês têm outra fé, então como andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo? Isto é, como andarão dois juntos se não estiver unidade na sua fé? Então nós temos que ter unidade na fé. O problema de haver muita separação é que as pessoas não têm a mesma fé. E não tendo a mesma fé, não pode ter a mesma unidade. Se não tem a mesma fé, não tem o mesmo Senhor. Certo? Não tem jeito de ter o mesmo Senhor. Aí Paulo continua: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Sobre todos Pai, por todos Filho, em todos Espírito Santo. É um só. É você ver esta perfeição em unidade. Amém. Vamos aqui a alguns parágrafos da mensagem do irmão Branham. Está pegando nesse pensamento, porque as pessoas podem pensar: olha, se nós temos que unir, então vamos unir todos nós. Então para que você saiu da católica? Porque não tinha a mesma fé que você alcançou. Porque você saiu da Trindade? Porque não tinha a mesma fé que você teve. Porque você saiu da dualidade? Porque não é a mesma fé. Entende? Então nós tivemos que separar. Isto é você entender, unidade é com Deus, unidade com a palavra. Você pode amar todo mundo, mas não pode andar com todo mundo estando crendo diferente. Porque como andaram dois juntos, se não estiver de comum acordo? Quer dizer, para andar junto tem que estar de comum acordo. Eu creio que o Cordeiro saiu do trono. Você diz: eu também creio. Aí eu posso andar junto. Nós podemos andar juntos. Eu creio que o novo nome foi revelado. É Branham. Eu também creio. Então nós podemos andar juntos. Certo? Conforme você vai vendo isso, eu creio que a mensagem é de um só homem. Aí eu também creio. Então nós podemos andar juntos. Mas como sempre foi um só homem Pedro, certo? Um só homem Branham, sempre foi a mensagem de um só homem. Então as pessoas, elas precisam ter unidade. Quando você vê a divisão, é porque não há unidade. Até certo ponto as pessoas foram unidas, depois elas desuniram. Vamos estudar alguma coisa disso daqui, que o irmão Branham mostra. Perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte, parágrafo 130. Bem, amado amigo, isto é uma revelação. Se Jesus disse: eu e meu Pai somos um, então como podem eles serem dois? A pergunta é, aí vocês vão entre os da própria mensagem que diz: não, o Pai é um e o Filho é outro. Quer dizer, então é dois. Mas aqui, William Branham está dizendo: se Jesus diz: eu e o Pai somos um, então como podem eles serem dois? Vem agora, eles não são dois. Eles não são dois. Eles por quê? É o Espírito e a carne. Eles não são dois. O meu Espírito e minha carne não somos dois, nós somos um só. Certo? O meu Espírito, minha carne e minha alma, nós somos um só. Isto formou uma personalidade. É isto que forma a personalidade de Deus. Você vai ver Deus em uma personalidade. Ele diz: mas o Espírito Santo é uma pessoa, mas é a pessoa de Cristo, não é outra pessoa. O Espírito Santo é a pessoa de Cristo em forma de Espírito na igreja, mas não outra pessoa. Eles não são dois. 162, perguntas e respostas sobre Hebreus, segunda parte. Deus não nos fez anjos, Ele nos fez homens e mulheres. Nós sempre seremos homens e mulheres, porque somos um produto da própria inteligência de Deus. Nós sempre podemos ser homens e mulheres. Agora, muitas vezes, através daquilo que manifesta no mundo, você vai ver que veio de uma religião, que tem a religião que vai mostrar uma deusa, certo? Desde o passado já havia religiões mostrando uma deusa. Aqui no Brasil vocês têm
os brasileiros têm a deusa Maria, certo? A Bíblia não tem nenhuma deusa. A Bíblia mostra um Senhor, um só Senhor, um só Deus. Mas eles pondo uma deusa no meio, porque para eles formar uma religião, eles têm que ter uma deusa. Eles não podem crer do jeito que a Bíblia vem apenas com um Deus. E o irmão Branham vem e mostra, quando Deus se fez carne, ele não se fez mulher, ele se fez homem. Quando Deus se fez carne, ele era Jesus Cristo, era Deus feito carne. Eu não quero entrar em muitos pormenores, mas por isso há as perversões na natureza das pessoas. E são espíritos que ungem as pessoas em cada época. São espíritos que ungem as pessoas para elas não serem aquilo que elas nasceram. Elas nasceram homem, elas nasceram mulheres. Então, tem que ser aquilo que nasceram. Entende? Isso é a Bíblia. Não condenando ninguém, porque os demais, se não existir a homossexualidade, como cumprir a Bíblia também? A Bíblia diz que eles estariam nesse tempo, certo? Tem que haver, a Bíblia diz que eles estariam nesses dias. Como? Não queremos ter casamento e divórcio, mas como a Bíblia diz que teria? Entende? É tempo disso, é tempo de casamento e divórcio. Então, são coisas que cumpre a própria Bíblia, que ela diz que haveria essas coisas, quer dizer, casamentos errados, haveria essa mistura de sexo, as pessoas estarem insatisfeitas com o seu sexo. É o tempo que nós estamos vivendo. E as pessoas, muitas vezes, elas não se satisfazem com a palavra. Elas querem uma satisfação de igreja. E elas deveriam satisfazer com a palavra. Assim como o Deus, que é a palavra, o crente é a palavra. Ele não tem que procurar uma satisfação na igreja. O que satisfaz o crente é a palavra. Ele não tem que mudar a natureza dele, dizer, a igreja me satisfaz. Eu não quero ser mais a palavra, um homem. Eu quero ser a igreja, uma mulher. Não. Nós somos a igreja, uma mulher no seu todo, para mostrar que nós somos o corpo de Cristo, sujeito, submisso, debaixo da autoridade divina. Mas somos homens, mulheres em nossas naturezas. Não temos que perverter a nossa natureza. Nós temos que estar agradecido por ser o que somos. E se alguma coisa contrária vem a nós para a mudança de nossa própria natureza, então temos que lutar, orar a Deus. Agora, esse caos é de crentes. O mundo não vai orar a Deus, o mundo vai dar razão àquilo, vazão àquilo que é contrário. O mundo fará. Assim acontece entre os crentes também. Eles não têm que dar vazão ao divórcio. As coisas estão aí para acontecer, mas eles não têm que dar vazão ao divórcio, eles têm que consertar suas vidas. Mulher com o marido, marido com a mulher, se consertar e serem abençoados. Amém? Olha, vocês devem saber que os nossos cultos, nós temos que intermear tudo, porque nós temos muita gente nos ouvindo e são pessoas que precisam de conselhos de diversas naturezas. Talvez aquilo não sirva para você aqui, mas está servindo para um outro ali que está ouvindo. Então vamos aprendendo isso daqui. Por que não somos uma denominação? Parágrafo 112. Nós não estamos divididos. Todos somos um só corpo. Agora, nós não estamos divididos? Como? Se você olhar, tem batista, metodista, assembleiano, da mensagem, primeira e segunda etapa, da terceira. E agora está aparecendo uma quarta etapa também aí. Pensa bem como é que a coisa está. Está aparecendo uma quarta etapa por aí. E não tem base na Bíblia, não tem base na mensagem. William Branham nunca falou em quarta etapa. A Bíblia só vai te mostrando até 3.
ela não fala no 4, e as pessoas formam suas doutrinas e dão suas vidas. Elas não têm cuidado de sua fé. Elas entram em qualquer coisa, em qualquer campo, aquilo que a mente delas dirige, elas vão e fazem. Elas não estão importando se a Bíblia diz contra ou se não tem nenhum alicerce, nenhuma base para aquela doutrina. Eles não importam, eles querem fundar aquilo de todas as maneiras. Esse é o problema. Mas diz, irmão Brana, nós não estamos divididos, porque uma denominação é o que divide. Você quer ver? Se nós estivermos divididos entre nós mesmos, então nós formamos uma denominação aqui mesmo, que nós estamos divididos entre nós mesmos. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ser um só. É um só pensamento, um só corpo. Aí vocês vão para a mensagem do irmão Branham, Cristo, Mistério de Deus Revelado, e vocês vão ver, quando o inimigo entrar para causar a divisão, una-se mais a seu pastor. Una mais. Isso eu tenho que dizer para você. Una mais ao sacerdote. Porque cada um vai unir naquilo que crê. Una mais a trindade. Una mais a dualidade. Una mais a unicidade. E você, una mais a palavra. Una mais a revelação. Quando vocês verem essas coisas acontecendo. O diabo, quando ele não pode fazer nada conosco, com os de fora, trazendo os de fora, o diabo levanta dentro do próprio grupo. O diabo trabalha dentro do próprio grupo. Quando o diabo não consegue fazer com que um homem goste de outra mulher lá fora, ou vice-versa, o que ele fará? Ele fará o casal estar em brigas e insatisfeitos um com o outro. Então o diabo, ao invés de trabalhar lá fora, então ele começa a trabalhar dentro do lar. Ao invés do diabo trabalhar lá fora no mundo, ele começa a trabalhar dentro da igreja. E aquilo que der lugar, como diz São Paulo, não deis lugar ao diabo. Se você dá lugar ao diabo, como dar lugar ao diabo? Você está crendo nessa mensagem como foi revelada. Então você não vai dar lugar a outra coisa, porque você sabe que isso é Deus. Então não dá lugar ao diabo, a outros pensamentos, a outras doutrinas, porque você já sabe o que é de Deus. Então você formou uma unidade com esta mensagem. Nós não estamos divididos. Todos somos um só corpo. Uma só esperança e doutrina. Em caridade, quer dizer, em amor. Essa é a igreja do Deus vivo. Então tem que haver uma unidade, um só corpo, uma só esperança e doutrina. Se vocês estudam a mensagem de irmão Branham, ele diz, olha, essa igreja crê assim, quando ele falou sobre o tabernáculo Branham. Então, vocês que estão aqui devem ouvir estas coisas aqui, devem obedecer estas coisas. São as que nós cremos, são as coisas que regem a igreja internamente. Agora, a doutrina é aquilo que dentro da Bíblia, dentro da mensagem do profeta, já foi estabelecido. E aquilo ali forma um. Você não vai ter um novo nome revelado nas eras. Por quê? Porque não foi prometido ser revelado nas eras. Foi prometido manifestar e ser revelado na última era, nos dias da voz do sétimo anjo. Então você tem que acompanhar a Bíblia do jeito que ela é. Amém. Porque tiveram que ser pastores 125. Jesus disse, como podem andar dois juntos, a menos que estejam de acordo? Como pode você tomar aos metodistas, batistas, presbiterianos, católicos, e juntá-los todos dessa maneira, e ser um? Vocês talvez sejam um sob a ordem de um homem. Porém Jesus disse, para que eles sejam um, assim como tu e eu somos um. Agora, ele quer que todos nós sejamos um nele, que é a palavra. Amém? Ele é a palavra. Aí está, um com o Pai. E o Pai, talvez o acento pode estar errado, mas é o acento. E na mensagem está assim, o Pai é o Filho. É o mesmo. Mesmo se estivesse aqui o Pai e o Filho, é o mesmo. Certo? Mas aqui está, o Pai é o Filho.
vírgula, é o mesmo. Tanto faz uma expressão ou outra, com acento ou sem acento, vai dar que é o mesmo, certo? O Pai se fez carne, o Pai se fez filho. É por isso que Isaías 9,6 diz que ele é príncipe da paz, que é filho, e ele é pai da eternidade. Então ele é tudo, ele é Deus forte, maravilhoso, conselheiro, amém. Então nós precisamos de aprender estas coisas aqui, isso aqui vale a pena. Ele diz, é a mesma palavra, a palavra manifestada. Você vê, Deus é a palavra. O que é Jesus? A manifestação daquela palavra. A palavra você não pode ver, mas agora a palavra manifestada, você a vê. Ela manifestou. A palavra que era Deus Espírito agora é Jesus Cristo carne. Amém. O que era mistério durante todas as 7 eras da igreja, hoje já não é mistério. Por quê? Porque aquilo que era o mistério, os segredos foram manifestados. Quando os segredos, os mistérios são manifestados, eles são feitos claros, eles são revelados. Amém. Amém. Qual é a atração sobre a montanha? 167. Agora, querido Deus, certamente nós não somos um grupo de cristãos híbridos. Que o problema é ser um grupo de cristãos híbridos. Você não tem original, você tem híbridos, misturados. Não tem semente original, tem o híbrido, mas o híbrido não tem semente. O híbrido não gera palavra, porque ele não tem semente. E nós não somos um grupo de cristãos híbridos. Nós não devemos ser alguém que tem que ser carregado e mimado. A gente precisa sempre aprender isso. A gente está na igreja, a gente ouve mensagem, e a gente não pode ser aquele tipo de gente que tem que ser carregado e mimado. Porque o híbrido tem que ser bem tratado assim. Ele tem que ser mimado. Se você não mimá-lo, ele não fica na igreja, ela não fica na igreja. São cristãos mimados. São híbridos. E o irmão Branco está dizendo, nós não somos um grupo híbrido. Nós não temos estes tipos, Senhor. Nós somos crentes fortes. A própria presença de Deus coloca o coração do homem em fogo. Ele sente bem com a palavra, ele sente bem com Deus. Como Abraão, ele creu em Deus. Tu fizeste a ti mesmo conhecido a ele. Então tu apareceste a ele e realizaste um sinal. E ele creu em ti. Tu tornaste o seu corpo em um corpo de jovem. E a sua esposa também, a qual era parte do seu próprio corpo. Isto é, tem que ter eleição para você chegar à mudança de corpos. Esta igreja, ela alcança a primeira mudança de corpo aqui. Você continua sendo o mesmo personagem, a mesma mulher, o mesmo homem, só que é uma nova vida. Uma nova vida mesmo, você vai saber. Para depois a gente alcançar aquela mudança mesmo externa. Essa mudança que você alcança aqui agora é uma mudança interna. Você é uma nova vida, você é uma nova pessoa, é interna. Quando tudo mudar, quando tudo acabar, e nós tomarmos o outro corpo, então aquilo é a mudança correta. A externa. Você não espera que nessa terra, eu de 62 para 63 anos, já você olhando em mim, o Osmar está com 18. Seria até bom, né? Seria bom eu com 18 anos, lembrar lá do tempo da minha força de 18 anos, e agora com 63, já ia começar com 18 outra vez, seria uma beleza. Mas isso daí é interna. É uma mudança interna. Sou novo por dentro. Você é novo
por dentro. E nesta mudança de vida que você tem aqui, que até você recebe novo nome, nessa mudança, recebe novo nome, você ainda está sujeito a fracassos, sujeito a mentir, como Abraão, com novo nome, com novo corpo, ainda mentiu. Então, isso está mostrando que não vai ser no céu, gente. Isso está mostrou que Abraão estava aqui na terra. Ele fraquejou com novo nome, ele fraquejou com novo corpo. É isso que nós fracassamos com esse novo corpo. Nós nascemos da palavra. Então, chegamos a fracassos nesse corpo, mas nós já fomos eleitos para a mudança desse corpo. No abrir e fechar de olhos, sermos mudados de corruptíveis a incorruptíveis, de mortal a imortal. Nós já fomos comprados por Cristo para este fim, e isto acontecerá. Amém. Deixa eu ver se eu consigo ler todos os parágrafos aqui. Um homem correndo da presença do Senhor, 139. Ele é um bom rabi. Ele poderia ir a qualquer púlpito e pregar, quando ele estava curando os doentes, quando gostavam de tê-lo presente lá. Que as pessoas gostavam de Jesus quando ele curava enfermos. A hora que ele estava curando enfermos, fazendo aquele trabalho, o senhor pode ir lá no meu púlpito, o senhor pode ir lá pregar na minha igreja, certo? A irmã Brana diz, mas um dia, quando ele se sentou e disse, eu e meu pai somos um. Irmão, depois disso, ele não foi tão popular. A questão aqui de uma mudança, vocês podem ver que irmão Brana nunca vai te ensinar, eu e meu pai somos dois. Eu sou um e meu pai é outro. A Bíblia não ensina, um profeta não ensina. Quem ensina essas coisas, eu sou um, meu pai é outro, é teólogo que ensina isso. Não é profeta. Por isso a igreja não é teóloga, a igreja é profeta. Hoje ela é profeta, então ela não está na dualidade, ela não está na trindade. Ela é um, a perfeição está nisso daqui, perfeitos em unidade. Eu sou perfeito como corpo, espírito e alma. Isso é unidade, eu sou perfeito em unidade. Corpo, espírito e alma formam uma pessoa. Pai, Filho e Espírito Santo forma um Deus. É perfeito em unidade. Você tem que ver tudo num corpo, assim como você vê Deus num corpo chamado Jesus. E você vê você, corpo, espírito e alma, num corpo. Amém. Aleluia. Mas um dia quando ele diz, eu e meu pai somos um, irmão, depois disso ele não foi tão popular. Quando ele disse, se não comerdes minha carne e beberdes meu sangue, não tereis vida em vós mesmos. É a mesma coisa, se vocês não crêem na mensagem de uma só pessoa, vocês não têm vida hoje. Aí já levantam contra. Porque hoje você não vai ter que dizer, hoje é assim, se vocês não comerem minha carne. Não, a minha carne é a mensagem. Qual que é a carne hoje? É a mensagem. Se vocês não comem a mensagem, a minha carne é a carne de Deus, não é a minha carne mortal. A carne de Deus é a palavra do dia. Se vocês não comem a minha carne, por que é minha? Porque eu estou pregando, porque é minha carne. Porque a carne de Jesus, dizendo a minha carne, a carne do Filho do Homem. Porque ele era aquela manifestação. Hoje, qual é a manifestação da mensagem da esposa? Só cego que não vê. Quando ele diz, se não comerdes minha carne e beberdes meu sangue, não tereis vida em vós. Mas quem come minha carne e bebe meu sangue, tem vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Então ele não foi tão popular a partir daquele momento. A gente é popular até que você prega, olha, a mensagem é de uma só pessoa. Aí acaba a popularidade entre os da mensagem. Aqueles que eram seus amigos se tornam seus inimigos. Porque eles não podiam entender Jesus dizer,
Vocês têm que comer minha carne e beber meu sangue. Eles não poderiam aceitar aquilo. E a mesma coisa dentro da própria mensagem. Eles vê Moisés, eles vê Brana, mas eles não vê a esposa, eles não vê você hoje. A sua manifestação, que hoje é a sua carne, hoje é o seu sangue. O que é isso? Essa mensagem é carne e sangue. Essa mensagem é alimento hoje. E quem não come não tem vida. Amém. Unidade, parágrafo 25. Ele em mim, eu em vós, para que eles possam ser um, Pai, mesmo como tu e eu somos um. Agora você sabe como que é tu e eu somos um? Tu, espírito, eu, carne, somos um. Não é mostrando dois, nunca foi mostrar dois, porque não existe dois na divindade. Não existe três na divindade. São três ofícios, mas nunca pessoas distintas. Ele em mim, eu em vós, para que possam ser um, Pai, mesmo como tu e eu somos um. Deus em Cristo, Cristo na igreja, aí forma um outra vez. Vem? Exatamente como somos um. Que sejam eles um. Então como pode ser um? Se estiverdes em mim, e minhas palavras em vós. Veio? Habitar, palavra. Olha como só de você ter a palavra em você. Ele está mostrando isso aqui para nós, que é a palavra. Se estiverdes em mim, e minhas palavras em vós. Veio? Habitar, minhas palavras em vós. Veio? Outra vez, habitar, minhas palavras em vós. Não pedireis, ou então pedireis o que quiserdes, pois não é mais você, é a palavra que está em você, e a palavra é Deus. Amém? As minhas palavras, se estiverdes em mim, e minhas palavras estiver habitando em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. 160 unidade. Agora, Pai, eu oro para que eles sejam um exatamente como tu e eu somos um. Como meu Pai tem me enviado para pregar o Evangelho, então eu vos envio. Agora, o Pai enviou o Filho e veio no Filho. O Filho diz, não sou eu quem faz as obras, é meu Pai que habita em mim. Agora o Filho pega e envia a igreja. Ele envia e vem na igreja. Não somos nós quem pregamos o que pregamos, é o Filho em nós. Essa é a perfeição da unidade, perfeitos em unidade. 216, unidade. Aí está você. Isto é unidade com Deus. Quando aquele poder opera em mim, opera em você, nós somos um. Amém? Aí diz, irmão Kid, quando o poder do Espírito Santo em mim opera em você, não há nenhum desacordo. Deixa eu repetir. Irmão Kid, quando o poder do Espírito Santo em mim opera em você. Quando o poder do Espírito Santo em Brana operava no irmão Kid. Quando o poder do Espírito Santo que está em nós opera na igreja. É isso que as pessoas precisam de ver. Não há desacordo. Se é o Espírito Santo que está operando em Brana, operava no irmão Kid, não tem desacordo. Se é o Espírito Santo que está operando em mim, opera em vocês, não há desacordo. Nós concordamos com aquela mensagem, nós andamos com aquela mensagem. É uma só fé, uma só mensagem, um só Senhor, um só batismo, que é o batismo do Espírito Santo. Quando Ele me batiza e te batiza, então não há desacordo. A palavra está ali. Ela faz dela o que ela é. A palavra faz da palavra o que ela é. Se ela é uma palavra para hoje, para você comer e profetizá-la outra vez, esta palavra só vai fazer isto. Ela não está dizendo que faria grandes coisas.
Você pega esta palavra, come o livrinho, come a palavra e profetiza outra vez. Então você vai ter que repetir aquilo que a palavra já fez em você. Amém? E ela faz dela o que ela é. Deus feito carne em você, através da sua palavra. A palavra feito poder no vosso meio. Cada palavra. Amém. Estou encerrando. A unidade de um Deus numa única igreja. Irmãos, até os títulos da mensagem de Mombrana daria para o povo desconfiar de que eles, crendo em dualidade, eles estão fora da mensagem de Mombrana. E Mombrana nunca pregou a dualidade de um Deus na sua única igreja. Deus pregou a unidade porque o Espírito num corpo. Isso é unidade. Não é unicidade, porque unicidade seria só Espírito. Aí seria unicidade, que é aquele que é único em si mesmo. Mas Deus é uma unidade. Ele é Espírito num corpo. Então isso forma uma unidade. Foi por isso que o irmão Brana pregou a unidade de um Deus numa única igreja. Agora, quando aconteceu o dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Quando aconteceu a revelação dos 7 trovões, eles estavam reunidos no mesmo lugar, crendo no profeta. Quando aconteceu de semear essa revelação para o Brasil, todos estamos no mesmo lugar. Não há divisão entre nós. A divisão está naqueles que não podem andar conosco, porque não pode concordar. E para fazer uma unidade tem que haver um acordo. Um acordo de quem ouve, examinou, disse isso é verdade. Você não pode depois voltar atrás e dizer que aquilo é mentira, porque você é um hipócrita. Você é falso. Você diz é verdade. Isso daqui é verdade. Deus revelou, está revelado. Então você não volta atrás, você caminha com esta mensagem. Amém. Vamos terminar aqui o parágrafo primeiro, a unidade de um Deus numa única igreja. Só um pedacinho quando o irmão Branco estava fazendo a leitura. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Não existe perfeição em dualidade. Por isso, você não pode dizer que marido e mulher é como pai e filho e Espírito Santo. Porque marido e mulher são duas pessoas. Você tem um acordo, uma unidade em acordo, mas são duas pessoas. Irmão Brana, quando falar para ele, disse, mas você e sua esposa são um. Ele disse, com Deus não é desse jeito. Não é desta maneira, não é esta unidade de duas pessoas. A unidade aqui é do Espírito na carne. A nossa unidade com Deus não é a unidade de duas pessoas também não. A unidade nossa com Deus é o Espírito Santo na nossa carne. Não são duas pessoas à parte. O Espírito Santo na nossa carne. Agora ele, para estar em nós, ele tem que ser Espírito. Ele é um Espírito à parte de mim? Sim. Mas ele tem que estar em mim agora. Ele tem que estar em você. Quando você chega a esse ponto, aí você vai ver perfeitos em unidade. Então as pessoas, Anás, Caifás, Herodes, Pilatos e Herodes, eles uniram para matar a Jesus. Eles não combinavam. Vocês podem ver que em tudo o diabo também tem suas uniões. O diabo está formando a sua unidade. Ele formou uma unidade para matar Jesus. Eles não combinavam, mas agora para matar Jesus, nós unimos. Quantas pessoas não combinavam uma com a outra?
Hoje elas estão todas unidas contra o nosso ministério. Todas unidas. Se não for o mesmo demônio, então eu não chamo Osmar. Trabalhando, é o diabo trabalhando. Para quê? Para trazer uma unidade contra a palavra. Uma unidade contra a revelação. E aí eles dão a mão. Antes falavam um do outro. Agora está dando a mão para o outro. Ô Pilatos, você não vivia bem com Herodes, mas agora para matar Jesus nós unimos. Ô irmão fulano, você não dava certo com o irmão Beltrano. Não, mas para falar contra a mensagem de uma só pessoa, aí nós vamos. Então, vocês podem ver que são unidades formadas. Tem que formar unidades, o diabo tem que formar suas unidades. Deus está formando a sua unidade. Deus forma a unidade do crente com a palavra. Ele examina a palavra e crê na palavra. Não importa o que os outros falam, ele tem revelação daquilo. Ele é um com aquela palavra. Quando você é um com essa mensagem, não importa o que os outros falam. Você já é um com esta palavra. Você é um com esta mensagem. Você sabe que ela é verdade. Você não tem que falar mal de mais ninguém. Você tem que unir com essa palavra. Você sabe que ela é verdade. Não andarão dois juntos se não estiverem de comum acordo. De por que não estamos andando juntos? Porque não estamos de comum acordo. Por que estamos andando juntos? Porque estamos de comum acordo. Certo? Pai Celestial, pedimos que o Senhor continue nos ajudando e ajudando a sua igreja por todo o Brasil, por todo o mundo, que eles possam sempre estar cientes desta unidade, como a igreja primitiva estavam reunidos no mesmo lugar, isto é, na mesma fé, na mesma doutrina. Assim a igreja hoje, a noiva de Cristo, ela está reunida no mesmo lugar, na mesma doutrina, na mesma fé, crendo na revelação, no batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crendo no novo nome, BRANHAM, está crendo na mensagem que o Senhor mandou nesse dia para a esposa. É a mensagem de um só homem. O Senhor mandou esse dia para nós. Estamos crendo nela. E quantos homens mais estão dando a mão e se unindo, formando uma unidade com esta mensagem. Estamos agradecidos ao Senhor. Dê saúde a este povo. Tira todo o mal, todo o poder de Satanás, toda epidemia maligna, que saia dos corpos e a bênção de Deus manifeste em saúde, em libertação, em fé, para a honra e glória do seu precioso nome. Amém, Senhor. Amém.